Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Olá, gente amiga. Que alegria nós estamos juntos mais uma vez para a proclamação da Palavra de Deus. Hoje é domingo. Domingo é o dia do Senhor. Nós estamos no 28º domingo do tempo comum. E a Palavra de Deus hoje vem nos ensinar e também nos orientar como nós precisamos fazer para ganhar a vida eterna. A vida eterna quer dizer uma vida bem feliz, realizada, uma vida que não termina mais. Então, é o anseio de todo ser humano buscar a vida eterna, quer dizer, uma vida sem fim e toda cheia de realização plena. A gente diz vida eterna do outro lado da vida, mas ela começa aqui e agora. Então, a vida eterna é o destino real de todos nós. Foi para isso que ele veio nos salvar, exatamente para que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos para a vida eterna. Então, essa é a inquietação, é o sentido de todos nós buscarmos esta salvação eterna. O Evangelho de hoje é interessante que nos narra um episódio. O texto diz que um homem rico veio correndo e ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. Jesus olhou para ele e disse, sabendo que ele cumpria as leis, cumpra os mandamentos, não mate, não roube, não cometa adultério, ama teu próximo. E ele disse, Senhor, eu faço tudo isso desde a minha juventude, da minha infância. Ele disse, pois sim, que bom, então vai, vende os teus bens, desapega de tudo, vem e segue-me. O texto diz que o homem rico foi embora e nunca mais voltou. Então, gente amiga, vejam só como é o apego que nós temos às coisas deste mundo. O apego é tão forte que a pessoa procura mais o sentido das coisas da terra, passageiras, é claro, em vez de buscar as coisas do alto. O apego é tão forte e é perigoso que faz com que a gente não encontre a sombra da realização que Deus tem para nós, que é a vida eterna. Aí Jesus, quando viu isso, olhou para os discípulos e disse, viu como o apego atrapalha a vida de cada um de vocês, a vida eterna? E ele fez essa comparação. Veja como é difícil um rico se salvar, ganhar o reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso foi um espanto para os discípulos, porque eles pensavam, todo mundo quer ser rico, e agora como é que vai ser? Jesus disse, olha, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro ficou de lado e disse, Senhor, e nós que te deixamos tudo, que garantia nós temos? Jesus disse, quem deixar tudo, casa, pai, irmãos, tudo por causa de mim, terá 100 nesta vida e mais a vida eterna. Então, a palavra de Deus hoje quer nos orientar sobre essa dificuldade, essa nossa tendência que nós temos ao apego das coisas. É bem verdade que aquele homem rico tinha muitas posses, é tanto que ele foi e não voltou. Mas os discípulos estavam seguindo Jesus. Talvez ele não tivesse tantas coisas assim para desapegar, mas nós sabemos que até as pequeninas coisas tem gente que se apega, coisas pequenas, bugigangas da vida. Por isso, o desapego é muito importante para a garantia de nossa vida. Agora, o que nos chama a atenção é que esse homem rico, o que ele queria era que o Cristo dissesse para ele que ele estava no caminho certo, porque ele cumpria as normas, cumpria os mandamentos. Isso aí, é claro que temos que cumprir mesmo. E o outro que ele dizia que já fazia isso tudo desde a sua infância.
Então ele queria apenas saber de Jesus uma confirmação de que ele estava certo de cumprir as leis, de que ele estava certo, que a riqueza que ele tinha era uma bênção de Deus. Porque nessa época, ser rico, na teologia da prosperidade, aliás, da retribuição, significaria dizer que quem tem bens, quem é rico, porque são prediletos de Deus, porque são queridos de Deus, abençoados por Deus. Essa era a teologia da retribuição, essa onda, essa ideia, ainda que o dinheiro, que a posse fosse tida por corrupção, mas eles sentiam que era uma bênção de Deus, eram tão convencidos disso, que quem não tinha bens, quem não tinha riqueza, quem era pobre, doente, sofrido, ele dizia que era que eles estavam merecendo, que eles estavam pagando. Por isso que aquele jovem, aquele homem rico, fez a pergunta a Jesus, mas com toda a vaidade, sentindo-se tão bem para o próprio padrão de vida, de conseguir essa vida eterna. Jesus, por isso que ele diz, pois vai, dá os teus bens aos pobres, depois vem e segue-me. É claro que Jesus não dizia isso para todo mundo, mas quando ele viu que aquele homem arrogante achava que já estava certo, estava garantida a salvação, ele diz, pois vai, vende os teus bens, dá aos pobres. Então, meus irmãos, a palavra de Deus quer nos ensinar mesmo, é o desapego das coisas materiais. Tudo passa, tudo termina. Por isso, hoje, neste domingo, pense nisso. Vamos buscar aquilo que é eterno. Vamos buscar as coisas do alto, que não são passageiras. Essas coisas da terra, tudo passa, tudo termina. Eu vou pedir a Deus que abençoe neste domingo toda a sua família, todos da sua casa, e que o Senhor venha sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nas horas de Deus, amém.